Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe, fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Suprema Majestade, eu venho sua divina vontade, diante do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, as reparações, os louvores, o amor, por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas que eu farei durante este dia. Amém. Livro do Céu, volume 11, capítulo 68. Os trechos ainda sobre o purgatório. 8 de março de 1914. Quem está na divina vontade, tudo o que Jesus faz, pode dizer é meu. Vivendo e morrendo no divino querer, não há bem que a alma não se leve com ela. Então, quem está na divina vontade, tudo o que Jesus faz, pode dizer é meu. Vivendo e morrendo. Então, vivendo a divina vontade e morrendo nela, quando partir mesmo aqui da terra, não há bem que a alma não leva com ela. Continuando o meu estado habitual, o meu sempre amável Jesus não deixou de me falar continuamente da sua santíssima vontade. Direi o pouco que recordo. Então, não estando bem, ao ouvir o bendito Jesus me disse: minha filha, quem está em minha vontade, tudo o que eu faço, a alma pode dizer é meu, porque a vontade da alma está tão fundida com a minha, que o que faz minha vontade faz ela. Então vamos lá, minha filha, que está em minha vontade, tudo o que eu faço, então tudo que Jesus faz, a alma pode dizer é dela, ela pode tomar posse, é meu, porque a vontade da alma está tão unida com a vontade divina, fundida mesmo, fusão, Então, quando está numa fusão, não tem separação, Então, o que é uma fusão? Quando a gente está... Não é só união, Não é só você pegar por exemplo, às vezes eu falo união, a gente pensa que você dá a mão para uma pessoa e outra mão e está unido. Não. A fusão, ela se mistura, Se mistura, uma mistura com a outra e fica uma só, Então, uma fusão é se tornar um só, Então, assim, o que faz a minha vontade, está tão unido, fundida com a minha, que o que faz minha vontade faz ela. Então, o que a vontade divina está fazendo, ela está fazendo também, ela está fazendo junto, Ela não está separada. Então, tudo que Jesus está fazendo de bem, trazendo de bem na terra, a alma está trazendo bem junto com Jesus. Tudo que a divina vontade está agindo na terra, essa alma está trabalhando junto com Jesus. Tá junto. Assim que vivendo e morrendo em meu querer, não há bem que com ela não leve, porque não há bem que a minha vontade não contenha. E de todos os bens que fazem as criaturas, a minha vontade é vida. Tem mais uma coisa. Assim que vivendo e morrendo em meu querer, não há bem que com ela não leve, vivendo e morrendo. Porque não há bem que a minha vontade não contenha. Então, ela leva todos os bens, Então, ela não é só um pouco de bem. Ela leva todos os bens, porque não há bem que a vontade, se ela está na mesma vontade, ela possui todos os bens da vontade divina, E de todos os bens que fazem as criaturas, a minha vontade é a vida.
Então, morrendo a alma na minha vontade, leva consigo todas as missas que se celebram, as orações, as boas obras que se fazem, porque todas são frutos da minha vontade. Então, olha aqui, então todos os bens da vontade divina, até os frutos, né? Porque aqui são os frutos, né? A alma leva consigo. E além disso, tudo isso é muito menos. Então imagina, está falando assim, que todas as missas celebradas, as orações e todas as boas obras que se fazem na terra são os frutos da vontade divina. Tudo isso é fruto, né? Porque quem gera, né, esses frutos é a vontade divina. E Jesus está falando que tudo isso, a alma que vive, vivendo, né, que a vontade divina tem vida nela, essa alma, ela leva consigo todos esses bens, né? Então ela chega no céu com todos esses bens da vontade divina, né? Mesmo que a gente não participa de todas as missas celebradas, de todas as orações, mas isso são frutos da vontade divina, né? E a alma que vive na divina vontade, esses frutos é dela também, ela os possui como seus. Mas isso, Jesus está falando, ainda não é nada. Assim que a alma morrendo, não, peraí, aqui, ó, tudo isso é muito menos em comparação com o agir. Então, mesmo com o agir mesmo da minha vontade, que a alma leva consigo como seu. Então, a ação da vontade divina na alma. Então, isso é menos. Então, o agir ainda é o mais importante, né? Basta um instante do agir da minha vontade para superar todo o agir de todas as criaturas, passada, presentes e futuras. Assim que a alma morrendo em minha vontade, não há beleza que a iguale, nem altura, nem riqueza, nem santidade, nem sabedoria, nem amor, nada, nada a pode igualar. Assim que a alma que morre em minha vontade, ao ingresso que fará na pátria celestial, não somente se abrirão as portas do céu. Então morreu, a hora que ingressar, morreu, né? O corpo morre, né? Vamos supor, o corpo faz a sua passagem. Então não somente se abrirão as portas do céu, senão que todo o céu se abaixará para fazê-la entrar na celestial morada. Vão estar o quê? Esperando. Então imagine, a porta do céu abre e está todo mundo, todas as almas lá o quê? Se abaixando, né? Vamos pensar, se abaixar pode ser uma inclinação das almas para fazer a honra ao obrar de minha vontade. Mas por que o céu se abaixa? Né? Por que as portas do céu abrem? Imagine todas as almas fazendo, abaixando, vamos supor assim, um respeito. Quando a gente vê a hóstia, né? Quando o padre levanta, todo mundo se abaixa para Jesus, né? A gente ajoelha e se abaixa ali naquele momento da consagração, e a gente não se abaixa para o divino, né? Então a alma que entra, que vive na divina vontade, morre na divina vontade, quando ela chega no céu, o que as outras almas enxergam entrando naquele portão, imagine aquele portão, não é você. Você já não existe mais, a gente tem que lembrar disso, né? Então eu morri, eu não existo mais. Não é o meu trabalho que está entrando no céu, é um trabalho divino que está entrando no céu, né? É um Deus que se rebaixou e viveu naquela criatura fazendo seus atos. Então é o próprio Jesus entrando no céu, né? Então é diferente, né? A gente vê Jesus entrando no céu, é muito, entendeu? Porque às vezes a gente se assusta com essas palavras, pensando que a gente vai chegar lá e nossa, o céu vai se abaixar para mim. Não é para mim, eu morri, eu não existo. Quem existe é Jesus. Quem trabalha é Jesus, é o divino. Vou continuar então aqui a leitura.
né? Então, assim, nada se iguala, né? Então, nada vai se igualar. Assim que a alma que morre em minha vontade, ao ingresso que fará na pátria celestial, não somente se abrirão as portas do céu, senão que todo o céu se abaixará para fazê-la entrar na celestial morada, para fazer honra ao obrar da minha vontade. Que te dizer além disso? A festa, a surpresa de todos os bem-aventurados, ao ver essa alma toda selada pelo obrar da vontade divina, ao ver nessa alma que tudo tem feito em meu querer, que tudo que tem feito em vida, cada palavra, cada pensamento, a obra, ação, etc., são tantos sóis que adornam, e um diverso do outro na luz e na beleza, ao ver nesta alma os tantos rios divinos que inundarão todos os bem-aventurados, e que, não podendo contê-los, o céu correrão também na terra, para bem dos viajantes. Aqui está escrito viajantes, mas acho que é viajantes. Então aqui, o que é isso? A alma entra, a alma chega lá nos portões do céu. O que as outras almas, os bem-aventurados, enxerga nessa alma, quando vê essa alma chegando lá no céu? Eles enxergam que a obra divina, o que Deus fez nessa obra, nessa alma, os atos de Deus nessa alma. Então, por exemplo, o pensamento dela foi animado pela vontade divina. Quem mandou aqueles pensamentos é a vontade divina. Quem mexeu nos movimentos dela foi a vontade divina. Quem respirou, né? Então, cada palavra, cada coisa que saiu da boca dela foi Deus, foi puramente Deus, né? Então, quando essa alma ela morre e a vontade humana dela não tem vida, a vida que gera tudo nessa alma é a vida divina, né? Então é Deus que está o quê? É Deus que está operando, né? É Deus que está plenamente livre para criar nessa alma, né? Então, Deus criando, e a criação, tudo que Deus envia é luz. Então, por isso que ela está rodeada de luz, porque os pensamentos dela correu os pensamentos de Deus. Então, aquilo que ela chega entendendo, que aquela alma chega entendendo lá no céu, é o entendimento já de Deus, é divino, porque é Deus que falou a verdade para ela. Então, aquela verdade é uma verdade divina. Por isso que é luz, e a verdade de Deus nunca muda, é imutável, né? Então vai ser sempre o quê? Luz, né? Então, vamos ver. Então, que não podendo contê-los o céu, correrão também na terra para o bem dos viajantes, né? Então, toda aquela luz, por quê? Aproveita quem está no céu, e a luz de Deus lembra que tem o orvalho benéfico para aqueles que também estão na terra, né? Para os viajantes também vai a luz para quem está na terra. Então, é uma alma de que quem trabalha nela é Deus, e esse trabalho de Deus é tanto para quem está no céu ou para quem está na terra, e quem está no purgatório recebe essas verdades. É uma alma que deixa Deus trabalhar, pensar nela, falar nela, né? E tudo que Deus faz, e tudo que Deus trabalha, tudo que a vontade divina trabalha, é sempre um bem para todos, né? Então, é o que chega nessas portas do céu, é o trabalho de Deus, né? Então, as almas se curvam para Deus, para a obra de Deus, né? Então, quando ela entra lá, que todo mundo se abaixa para a obra de Deus, porque vê tantas verdades, tanta coisa que Deus trabalhou naquela alma ali, que através daquela vida doada para Deus, Deus pôde trazer um bem para todos.
Então chega aquela alma que ela doou, ela morreu, né? Então a gente não tem que morrer para nós mesmos e ser somente para Deus. Então, a hora que aquela alma entra, eles veem o que? Uma alma que não teve vida dela própria, mas que foi Deus que teve vida ali. E quando Deus ele traz a vida dele, é sempre para um bem de todos, né? Então é sempre um bem para todos. Por isso que os bem-aventurados gozarão dessas luzes, o purgatório e quem está na terra, né? Então é um trabalho divino. Por isso que todo esse amor todo que Jesus fala aqui, que abre os portões, uma beleza que não se iguala, né? Uma beleza toda divina, porque é uma beleza de Deus, né? Então por isso que tudo isso aqui que Jesus está falando. Ah, minha filha, a minha vontade é o portento dos portentos. É o segredo para encontrar a luz. Qual que é o segredo, então? A minha vontade. Para que a gente se encontre a luz, para encontrar a luz, é a vontade divina. É na vontade divina que a gente encontra a luz. A santidade, as riquezas, é o segredo de todos os bens. E não é conhecido, e portanto nem apreciado, nem amado. Pelo menos o apraz e ama-o, e faze-o conhecer quantos quiseres. Então, pelo menos, quem está conhecendo, olha, não é conhecido, não é apreciado, não é amado, né? Então, pelo menos, conheça, né? A gente que está lendo, conhecer, amá-lo, né? E fazê-lo conhecer também, né? A gente tem que falar dele, né? A gente fala dele. Alguém, hoje aconteceu uma coisa, que eu estava vendo o vídeo do Salvador Tomassini, que ele tem um retiro que ele colocou lá no canal dele. E hoje, na hora do almoço, eu comecei a ouvir o primeiro. E aí eu deixei ele na cozinha, né? E tava escutando. E o namorado da minha filha tá aqui em casa. Aí ele perguntou o que é isso? E tava falando em espanhol. Ele falou assim, outra língua, italiano? Eu falei, não, é espanhol. Aí ele abaixou assim, ficou olhando ali, Salvador falando assim, ele ficou olhando, né? Daí eu falei assim, é sobre a divina vontade. Eu falei pra ele, né, que era a divina vontade. É sobre a divina vontade. Aí agora há pouco, eles chegaram da rua, eu falei assim, eu vou ler. Ah, você vai ler? Eu falei, vou ler. É sobre aquilo que você viu hoje na hora do almoço, falei pra ele, né? Então aquilo que você viu é sobre o terceiro Fiat. Aí eu falei um pouquinho, né? Então assim, um pouco. Então aqui Jesus está falando, faz-o conhecer quanto quiseres. Mas aqui eu sei que esse quanto quiseres é quanto a minha alma quer conhecer. Mas também quem a gente quer, não é quem a gente quer que conheça, não é isso. Mas a gente tem que fazer ele ser conhecido também, né? O pouquinho que a gente puder também, porque ele não é amado. Mas para ser amado ele precisa ser conhecido, então também a gente precisa plantar. Nem que for um pouquinho, quando der, né? Então assim, quando der para falar, a gente tem que falar, nem que for um pouquinho, né? Mas aqui eu sei que faz eu conhecer quanto quiseres. Então a gente conhece. A gente pode amá-lo e conhecê-lo quanto que a gente queira. A gente pode querer conhecer muito. É o quanto que a gente quer conhecer, ele vai dar, né? E a gente também tem que levar para o outro, de alguma forma, né? Ter esse desejo que todos também conheçam, né? Às vezes é esse desejo, assim, de que todos conheçam, né? A gente tem que pedir isso, sempre tá pedindo isso. Porque o que acontece, né? Que eu tô pensando aqui, passou, né? Às vezes a gente não vê, né? A gente deseja, por exemplo, lógico, a gente deseja para quem tá próximo da gente. E às vezes não dá certo. Mas só essa vontade, né, que os outros conheçam, que surge, que brota dentro da gente, esse ato, né, que a gente
de querer que alguém conheça, a gente se empenhar às vezes, mesmo que a gente se frustra, porque assim, por exemplo, a gente pensa numa pessoa, né, que está próxima, e às vezes a gente se empenha em tentar fazer ela conhecer. E não dá certo, por exemplo, né? Não deu certo. Mas a gente tem que pensar que a gente está na vontade divina, e é a mesma de Jesus, que todos conheçam. Mas Deus, ele percorre toda a terra, né? Então aquele ato, como é um ato dele, né? É um ato dele, é um trabalho dele, uma vontade dele. Aquela alma que ele encontrar na terra, né? Às vezes é uma outra alma que atinge, né? E é uma alma divina, é uma alma para Deus, né? Então Jesus traz, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte sempre. Aquilo que tiver, aquilo que inspirar, né? Porque tem que pensar nisso aqui, que esse pensamento não é meu mais, né? Que quem quer não é eu que quero, né? Não é eu que quero mais, é Deus que quer, né? Então quem está querendo não sou eu, né? Outro dia, estando sofrendo, sentia que não podia fazer nada e me sentia oprimida por isso. E Jesus, me apertando todo, me disse. Então, outro dia, pelo sofrimento, né, ela não estava podendo fazer nada. E estava o quê? Se sentindo oprimida. Minha filha, não te inquietes. Busca somente o estar abandonada em minha vontade. E eu farei tudo por ti, porque é mais um só instante em minha vontade, que tudo o que poderias fazer de bem em toda a tua vida. Olha só, busca estar, porque ela não tá podendo fazer nada. E Jesus está falando que é só um instante, né? E é vontade divina, né? Que esse instante de não poder, não sei, trabalhar, escrever, falar, não sei o que ela não estava conseguindo fazer, né? Eu não sei o que tanto que ela não estava conseguindo fazer. Mas que isso também é vontade divina. E até isso, né, é um bem maior que ela poderia fazer em toda a vida dela. Por quê? Porque era vontade divina, né? Então, até o fazer nada que Deus permite na vontade divina, a gente não poder fazer nada, né? Às vezes querer falar e não poder falar, querer explicar e não poder explicar. É um instante. A gente fica oprimido, né? Então, a gente tá falando aqui, eu tô andando no mundo, no meio das pessoas, e eu penso diferente. Mas esse pensar diferente eu não consigo falar, né? A gente está caminhando no meio das pessoas, vivendo no meio das pessoas, e a gente não pode fazer nada. A gente vê as pessoas pensando opostos aos pensamentos divinos, e às vezes a gente vai falar um pouco daquilo que a gente conhece e a gente é oprimido. Porque se a pessoa não der ouvido, você não pode falar, né? Você está oprimido, você não pode fazer nada, né? Você não pode fazer. É uma coisa que você também não pode fazer, né? Mas é só um instante, né? A divina vontade, mesmo assim, isso está dentro da vontade divina, né? Esse teu não falar, você está oprimida, né? Eu farei tudo por ti, porque é mais só um instante em minha vontade, que tudo que poderias fazer de bem em toda a sua vida. Imagina, esse calado que às vezes a gente fica, tem que ficar. Se está na vontade divina, é muito mais do que se eu, fora da vontade divina, estivesse fazendo pregações pelo mundo inteiro sobre Jesus, por exemplo. Né? Porque aquele instante, aquele ato de estar calado e oprimido é a vontade divina. E dentro disso a gente entende que é Deus da mesma situação. É Deus que está daquele jeito no mundo, não conseguindo falar. É Deus que está oprimido. É Deus que está vendo o homem com pensamento oposto, e ele tenta falar, mas se o homem não quer, é ele, está sendo negado para ele, né? Então, só que isso
É uma vida divina, é Deus compartilhando a vida dele com você. E aquela vida é a vida dele, é ele. Então, esse instante que você está oprimido e não pode fazer nada, é uma vida divina. Não é uma vida de criatura, né? Recordo também que outro dia me disse: minha filha, que verdadeiramente faz a minha vontade, pode dizer que tudo que se desenvolve nela, tudo que se desenvolve, tanto na alma como no corpo, olha só, tanto na alma como no corpo, o que sente, o que sofre, pode dizer: Jesus sofre, Jesus está oprimido. Tá vendo? Ela estava oprimida ali em cima. Então, quem estava oprimido, não podendo fazer nada, é o próprio Jesus, era a divina vontade que está sofrendo aquele instante de não poder fazer nada. Quem está oprimido é Jesus, quem está sofrendo, quem está sentindo a angústia às vezes que sente, é Jesus. Quem está com vontade, esses dias eu passei com vontade de chorar, né? Todo Natal, Ano Novo, às vezes eu tenho, vem essa emoção assim, né? É um sentimento, né? Um momento, um instante ali, de uma vontade de chorar. Não sei porquê, sei porquê, na verdade, né? É por tudo que... como é que eu penso, assim? Geralmente eu tô pensando no mundo, na situação do mundo, como as pessoas estão vivenciando o final do ano. Geralmente é isso. Eu penso assim que Deus está sendo esquecido, né? Tão preocupado com as outras coisas, e que Deus geralmente é esquecido, né? Então essa é a minha maior preocupação no final do ano, assim, essa é a minha maior angústia, a minha maior vontade de chorar, né? Quando eu vejo isso é porque eu percebo que é isso, que Deus, na verdade, ele está sendo esquecido nesse momento. As pessoas estão preocupadas com outras coisas, não com Deus, né? Não com o nascimento de Jesus, com uma virada de ano, de fazer a reflexão, de pensar numa busca melhor para Deus, de ser melhor, essas coisas, né? De pensar em Deus mesmo, nas coisas de Deus, né? Então, sempre é isso. Sempre não, né? Geralmente é isso. Esse ano foi assim também. E aí eu posso dizer que é eu que estou vendo isso no mundo? É eu que estou vendo as pessoas, não que não pode confraternizar, não que não pode ir lá na praia, mas a forma que vão. Qual o pensamento que estão lá, né? É para ter a vida divina? É para... Não. A maioria, é muito grande a maioria que vai, é uma porcentagem muito alta. É para festa, é bebedeira, é só para coisa errada, né? E aí quem que tá sofrendo isso? É eu? Não. Quem que tava com vontade de chorar? Eu? Não. Né? Então eu posso olhar aqui, então é Jesus. Né? É Jesus que tá sentindo isso, não sou eu, né? Porque tudo que as criaturas me fazem chega-me até a alma na qual habito. Olha só, então tudo que Jesus recebe chega na alma que ele... Porque se ele habita em mim, se ele está aqui, tem que chegar em mim, senão ele não está aqui. Fazer uma quadra no bolão lá. Porque tudo que as criaturas me fazem chega-me até a alma na qual habito, porque faz a minha vontade. Assim que se as friezas das criaturas me chegam, a minha vontade a sente. Então quem que sente? A vontade. Olha só por que chega, porque Jesus habita nessa alma e habita o que é a vontade dele também. E o que chega, os desprezos, as friezas, chega até Jesus, chega o que? Na vontade divina, né? Então,
Se você tem essa vontade, você tem que sentir, tem que chegar até você. E sendo a minha vontade vida dessa alma, por consequência, acontece que também a alma sente. Assim, em vez de afligir-se por essas friezas como suas, olha só, então às vezes de ficar triste, de você ficar pegando para você, ficar curtindo elas para você, né? Tipo, estão fazendo isso para mim, nossa. Deve estar ao redor de mim para consolar-me e reparar-me pelas friezas que mandam as criaturas. Assim se sente distrações, opressões e outras coisas, deve estar ao redor de mim para aliviar-me e reparar-me. Olha só, até as distrações, opressões, né? Então até as distrações, assim se sente distrações, se sente distraída também. Ou distrações das criaturas, né? Se você está falando e ninguém está prestando atenção, né? Porque a gente tem que estar atento, né? A gente não pode estar distraído, né? Que Jesus sempre fala para a gente ter atenção. Então essas distrações pode ser o que a gente recebe mesmo, né? Você vai falar de alguma coisa e não tem atenção, né? Deve estar ao redor de mim para aliviar-me e reparar-me, não como coisas suas, mas como minhas. Por isso a alma que vive de minha vontade sentirá muito diversas penas, segundo as ofensas que me fazem as criaturas, mas as sentirá repentinamente e quase de sobressalto. Como também sentirá gozos e contentamentos indescritíveis. E se nas penas deve ocupar-se em consolar-me e em reparar-me, nas alegrias e nos contentamentos deve ocupar-se em gozá-los. E então minha vontade encontra sua compreensão. De outra maneira ficará contristada e sem poder desenvolver o que contém o meu querer. Olha só qual que é a atenção, né? É naquilo que a gente recebe da vontade divina, tem que estar o que é ao redor de mim, para aliviar-me e reparar-me. O que é? Não é seu, né? Então Jesus já está falando, porque isso não é seu, não pega para você. Olha aqui, porque ele está falando aqui, ó. Ele está falando aqui, ó. Em vez de afligir-se por essas friezas como suas, não é você, não é tua, é de Jesus. Então tem que estar atento a isso, né? Falando para mim mesmo, né? Para mim mesmo, eu não posso estar. Às vezes eu pego como minha, né? Esse que é o problema. O problema da vida não conseguir se desenvolver divino em nós, ó, porque aqui no final ele está falando, ó, depois disso. Né? Isso aqui é um ponto-chave, ó, a gente tomar como nossa, né? Não é como minha pessoal. É a divina vontade que está sofrendo isso, né? E a gente deve estar o quê? Ao redor de mim, para consolar-me e reparar-me, né? A gente pode pedir de luz aqui para Jesus ensinar, né? Mais a gente como reparar, consolar, né? A Jesus, né? Porque aqui embaixo ele tá falando por quê? Ó, a gente pode o quê? Oprimir essa vida, né? A gente pode não deixá-la se desenvolver, né? Porque também vai vir o quê? O que é bom e vai vir o que é de ruim, mas também vem o que é bom. Não, então, repentinamente, quase de sobressalto, também sentirá gozos e contentamentos indescritíveis. E se nas penas deve ocupar-se em consolar-me, então nas penas, consolo e reparação. Consolo e reparação. Nas alegrias e nos contentamentos, ocupar-se em gozá-los, né? Então, ficar feliz, né? Aproveitar, né? E então minha vontade encontra sua compreensão. Só assim, olha, para a vontade divina
se desenvolver e ser compreendida na nossa vida. De outra maneira, ficará contristada e sem poder desenvolver o que contém o meu querer. Outro dia me disse: minha filha que faz minha vontade, absolutamente não pode ir ao purgatório. Então aqui Jesus está falando do purgatório, né? Porque minha vontade purga a alma de tudo. E tendo tido em vida tão zelosamente guardada em meu querer, como poderei permitir que o fogo do purgatório a toque? Além disso, quando mais lhe poderá faltar algum adorno, e minha vontade, antes de lhe revelar a divina, vai adornando-a de tudo o que lhe falta e logo me revele. Então, aqui que ele está falando, vamos lá, minha alma não pode ir ao purgatório, porque minha vontade purga a alma de tudo. Então, ela purifica, né? Então, tem a purificação. E tendo tido em vida, então em vida, quando está vivendo, tão zelosamente guardada em meu querer, olha só, e tendo tido em vida tão zelosamente guardada em meu querer, como poderei permitir que o fogo do purgatório a toque? Além disso, quando mais lhe poderá faltar algum adorno? Quem adorna é a vontade divina. Lembra? Ali no comecinho do trecho. Olha para você ver como é que tem ligação uma coisa com a outra. Então, no comecinho desse trecho, olha aqui. O que fala aqui, ó. Que quem está à minha vontade, tudo que eu faço, a alma pode dizer é meu, porque a vontade da alma está tão fundida com a minha que quero que o que faz a minha vontade fazê-la. Assim, vivendo e morrendo em meu querer, não há bem. Olha aqui, ó, essa parte, ó. Assim que vivendo e morrendo em meu querer, não há bem que com ela não leve. Se ela leva todos os bens, como que vai faltar alguma coisa? Por isso Jesus está falando aqui, ó, como que vai faltar algum adorno? E minha vontade, antes de lhe revelar a divina, aqui, ó, antes de morrer, né? Ó, a minha vontade, antes de revelar a divina, né? Antes de você morrer, ela vai te adornando, vai te trazendo luz. Então, na hora que você morre com os bens da vontade divina. Por isso que você não pode passar pelo purgatório. Só passa pelo purgatório quem não, né? Não tem essa vida divina. Né? O purgatório é para encher dessa vida divina mesmo, que faltou. Mas aqui, quem vive nela e está guardada nela, Deus vai adornando, vai trazendo luz, 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 luz aqui em vida, né? Tudo o que lhe falta e logo me revele. Então, eu vou parar nesse trecho. Hoje eu tô com pessoas aqui em casa, toda hora eu paro. Mas vamos ver se ainda consigo fazer esse outro aqui. Mas por enquanto eu vou deixar esse, tá? Então, amém, fiat. Estaremos sempre reunidos, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, fiat.